Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Amém. Meus irmãos, de quando em quando surgem determinadas comparações entre atletas. Qual foi o maior jogador de basquete? A questão que vem, aqueles que defendem alguém mais recente, alguém que defende o anterior, não é como uma corrida, por exemplo, que você tem uma medida, você pode dizer, ele fez 100 metros em 9 segundos, o outro nunca conseguiu fazer menos do que 9,2, 9,3, coisas desse tipo. Você tem um referencial mais concreto. Jogadores de futebol, você pode tentar falar sobre gols, que não revela tudo essa questão, porque há outros aspectos que envolvem não somente o jogador, mas a equipe, etc. Esse tipo de concorrência é feita também entre os animais, né? Desde menino que eu via que o leão é o rei da selva, e eu sempre gostei muito do elefante. Na minha mente infantil, o rei das selvas tinha que ser o elefante. E às vezes acontece também isso conosco no campo eclesiástico. Quem serve melhor, quem é mais eficiente, quem tem desempenhado melhor seu ministério, etc. Essas questões são infantis e refletem o nosso pecado. Nós temos que observar o aspecto da fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo, ele de certa forma lida com essa questão, e ainda nós estamos aqui no início, talvez no início da igreja cristã, isso talvez por volta do ano 45, por aí, bem, digamos assim, no início, 45, 50, talvez um pouco antes de 50, porque Gálatas talvez tenha sido a primeira carta a ser escrita por Paulo. Mas no início havia aquela disputa, então, entre alguns, não me parece da parte de Pedro, nem da parte de Paulo, mas dos cristãos ou de alguns judeus que, mesmo não sendo cristãos, levantavam a questão de quem estaria, no caso, sendo fiel, quem estaria pregando o evangelho genuíno, e é natural que alguns queiram defender aqueles que o evangelizou, aquele que o evangelizou. Você observa isso em Corinto com muito mais evidência, quando alguns dizem ser de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo e até mesmo de Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está dizendo, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, a eficácia da operação é a mesma. Porém, o ministério é diferente. A mensagem do evangelho era a mesma, mas certamente tratando de perguntas diferentes, ou tentando responder a perguntas diferentes. Paulo foi enviado a anunciar de um modo especial, anunciar o evangelho entre os gregos, entre os gentios, e Pedro entre aqueles que eram judeus. Qual realiza o ministério mais importante? Isso aí é tolice. O que devemos olhar é se ambos são fiéis a Deus no chamado e no cumprimento de sua tarefa. Nós servimos a Deus de várias formas. Servimos dentro do âmbito daquilo que Deus nos colocou, que nos mostrou. E o que se requer de nós é que sejamos fiéis, que nós evidenciemos na prática a eficácia do poder de Deus em nossa vida. Eu sei que é natural, e eu falo natural porque o pecado se tornou natural a nós, lamentavelmente, queremos ter a primazia. Mas, na realidade, o que importa é se somos fiéis ou não a Deus. Busquemos
discernimento, para saber sobre o nosso chamado, o que Deus deseja de nós. E sejamos fiéis a Deus no cumprimento dessa tarefa. Assim nós estaremos evidenciando a eficácia do chamado, do poder de Deus em nós. Que Deus nos dê discernimento. Amém.